Quarto e último ponto: unidade e diversidade nos evangelhos. A, a unidade dos evangelhos se manifesta no fato de que todos eles têm o mesmo propósito central, qual seja, anunciar a boa nova da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus. Apesar de suas diferenças, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam um testemunho convergente sobre a pessoa, as palavras, as obras, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa unidade, ela deriva da inspiração divina que orientou seus autores, e é exatamente essa inspiração divina que vai garantir a fidelidade da mensagem. Portanto, os evangelistas, com seus evangelhos, esses evangelhos não são biografias independentes. Na verdade, são testemunhos complementares de um mesmo evento salvífico. Por esta razão, cada um deles contribui para a revelação plena do mistério de Cristo. Cada um deles vai oferecer ao leitor uma visão harmoniosa da fé cristã. Por outro lado, apesar desta perfeita unidade, existe uma notável diversidade entre esses evangelhos. E essa diversidade, ela é percebida tanto em estilos literários diferentes, quanto em ênfases teológicas e destinatários. Por exemplo, Mateus escreve para judeus, e escrevendo a este público, ele vai apresentar Jesus como o Messias prometido e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Marcos, por sua vez, apresenta um Cristo servo e poderoso, com uma narrativa breve, porém dinâmica. Lucas, dirigido a um público gentil, ele ressalta a compaixão e a universalidade da salvação. E João, ele, com uma teologia muito profunda, vai enfatizar a divindade de Cristo e a sua relação com o Pai. Cada evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, vai transmitir aspectos complementares da verdade divina. Como resume Raymond Brown, a unidade dos evangelhos está na pessoa de Jesus. Já a sua diversidade está na forma pela qual cada comunidade e autor o experimentou e proclamou. Essa unidade e essa diversidade nos evangelhos nos obrigam a falar sobre dois assuntos. O primeiro é a harmonia e as tensões na apresentação de Cristo. Segundo, o testemunho múltiplo como riqueza da revelação. De acordo com Douglas Moo, a harmonia entre os evangelhos na apresentação de Cristo se fundamenta no reconhecimento unânime de sua identidade como Filho de Deus e Salvador do mundo. Embora escritos em contextos e para públicos distintos, Mateus, Marcos, Lucas e João convergem na confissão central de que Jesus é o Messias prometido. Essa unidade teológica é expressa em diferentes tons, todavia sempre apontando para a mesma verdade cristológica. Como observa F.F. Bruce, os evangelhos formam um coral de vozes distintas que, embora em diferentes tonalidades, entoam a mesma melodia. Jesus é o Cristo, o Senhor. Essa harmonia revela a ação do Espírito Santo na inspiração e transmissão da mensagem. Entretanto, dentro dessa unidade, existem tensões que enriquecem a compreensão do Cristo apresentado. Os evangelhos sinóticos
Mateus, Marcos e Lucas enfatizam fortemente a humanidade de Jesus, o seu nascimento, emoções, sofrimento, compaixão, enquanto João vai destacar sua divindade eterna em comunhão com o Pai. Rodolfo Schnakenburg explica que essa tensão entre o Cristo humano e o Cristo divino não é uma contradição, mas um equilíbrio teológico essencial. Os evangelhos mantêm a tensão entre o Jesus histórico e o Cristo glorificado para que a fé não se reduza a um dos polos da realidade do Verbo encarnado. Então, a diversidade de perspectivas, ela serve para preservar a plenitude do mistério da encarnação. Existe também tensões narrativas e teológicas relacionadas à forma como cada evangelista vai retratar a missão e o reino de Cristo. Mateus e Lucas enfatizam o reino de Deus como uma realidade ética, social em expansão, enquanto João apresenta este reino como uma experiência espiritual, interior, ligada à vida eterna. Marcos, por sua vez, vai mostrar o Messias sofredor que vai vencer por meio da cruz. Este é o paradoxo que vai desafiar expectativas messiânicas humanas. Essa diversidade de enfoques, longe de fragmentar o testemunho cristão, o amplia de uma forma extraordinária. Como resume o teólogo J. Carson, as aparentes tensões entre os evangelhos não dividem a figura de Jesus, mas a revelam em toda a sua profundidade, o Deus que se fez homem para redimir a humanidade. Além da harmonia e tensões na apresentação do Cristo, existe nos evangelhos o testemunho múltiplo como riqueza da revelação. E esse testemunho múltiplo dos evangelhos vai representar uma das maiores riquezas da revelação cristã, pois vai oferecer diferentes perspectivas sobre a mesma realidade divina, a pessoa e a obra de Jesus. Cada evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever a partir de um contexto, um público, uma ênfase teológica específicos, compondo um retrato multifacetado do Salvador. E aí, essa variedade, ela não vai fragilizar a mensagem. Essa variedade vai tornar a mensagem mais completa, mais profunda, como afirma N.T. Wright. Ele diz que a diversidade nos evangelhos não é sinal de confusão, mas de autenticidade. Várias testemunhas independentes reforçam a credibilidade do mesmo evento. Então, a multiplicidade de vozes é uma expressão da sabedoria divina. E essa sabedoria divina, ela se comunica de modos diversos para alcançar corações distintos. Portanto, irmão, os evangelhos, eles revelam a riqueza de um Cristo que não pode ser reduzido a uma única dimensão teológica, a uma única dimensão literária. Mateus apresenta o Jesus régio e messiânico, Marcos o servo sofredor, Lucas o Salvador compassivo e universal, e João o Verbo divino que se fez carne. Juntos, esses retratos, eles formam uma harmonia teológica que transcende a capacidade humana de compreender plenamente o mistério da encarnação. Novamente, Rodolfo Bultmann, ele reconhece que o desempenho múltiplo dos evangelhos impede que Cristo seja aprisionado
em uma única interpretação histórica, abrindo assim espaço para a revelação contínua do Deus vivo. Cada narrativa vai iluminar aspectos diferentes da mesma verdade central, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essa multiplicidade de testemunhos também vai refletir a natureza comunitária da fé cristã. A revelação de Deus em Cristo não é monopólio de um indivíduo. Ela é fruto de uma experiência compartilhada pela comunidade dos discípulos e das igrejas primitivas. Raymond Brown, ele observa que os 4 evangelhos expressam a fé de comunidades distintas, mas unidas na mesma confissão: Jesus é o Senhor. Desta maneira, o testemunho múltiplo, ele é dom, ele é um método da revelação divina. Deus fala por várias vozes para manifestar sua verdade de modo mais amplo, mais profundo, mais acessível. A riqueza dos evangelhos, portanto, irmão, está justamente na unidade que nasce da diversidade. Concluindo esse nosso estudo panorâmico sobre os 4 evangelhos, a gente afirma que há uma percepção de que, embora cada um apresente um estilo literário, um público e uma ênfase teológica distintos, todos convergem no mesmo propósito, qual seja revelar Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Os evangelhos não são, repetimos, meras biografias de Jesus, são testemunhos inspirados que destacam aspectos essenciais da sua vida, ensinamentos, morte, ressurreição, de modo a provocar, a gerar fé e transformar vidas. Mateus mostra Jesus como o Messias prometido, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Marcos apresenta o servo sofredor que veio não para ser servido, mas para servir. Lucas revela o Filho do Homem compassivo, próximo dos marginalizados, e João proclama o Filho de Deus, enfatizando sua divindade e o mistério do Verbo encarnado. Cada evangelista, guiado pelo Espírito Santo, vai oferecer, vai apresentar uma perspectiva complementar, formando um retrato completo e harmonioso do Salvador. Então, os 4 evangelhos, eles constituem o coração do Novo Testamento, o fundamento da fé cristã. Eles nos convidam não apenas a conhecer a história de Jesus. Além disso, e principalmente, esses evangelhos nos convidam a seguir os passos de Jesus, a viver segundo os seus ensinamentos, a proclamar o reino de Deus com o mesmo amor, com o mesmo poder que ele manifestou. Em suma, ao estudarmos os evangelhos, nós somos desafiados a ir além da leitura intelectual. Na verdade, irmão, ao estudarmos os evangelhos, somos chamados a um encontro pessoal com o Salvador. Como disse João, repetimos, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O estudo dos 4 evangelhos nos lembra que Jesus não é apenas uma figura histórica. Jesus é o próprio Deus que se fez homem para reconciliar consigo pecadores. Por isso que o estudo dos evangelhos não termina em conhecimento, ele termina em transformação, a adoração,
louvor, aleluia. Então, irmão, a conhecer Jesus é ser desafiado a viver como ele viveu, em obediência, humildade e compaixão. Portanto, o conhecimento do Evangelho vai fazer com que o verdadeiro discípulo seja aquele que, ao ouvir as palavras de Jesus, as coloca em prática e vai refletir esta verdade como luz no mundo. Que o Senhor nos ajude, irmão. Eu espero que essa aula tenha abençoado sua vida. A finalidade da Teós não é apenas promover conhecimento acadêmico. Acima de tudo, o nosso propósito é que, junto com o conhecimento, haja crescimento em devoção, em consagração cristã. Não esqueça de clicar em concluir a aula e responder o questionário. Na próxima aula, nós veremos um panorama das cartas paulinas. Até lá, grande abraço.